de um jovem senhor que eu também conheci, que fiquei muito impactada com o testemunho de vida dele, José Ayrton, que trabalha com formação em terapia comunitária, projeto Quatro Varas, lá no bairro de Pirambu, lá em Fortaleza, um trabalho muito bonito entre pessoas carentes. E esse padre, tem até um livro, Padre Henri Berlusconi, mas eu não sei qual é a editora, que é uma editora portuguesa, que ele escreveu um livro com 75 anos, ele saiu de Paris a Roma a pé, 1.600 quilômetros, para protestar no Vaticano, porque os padres que se envolviam com os pobres, com os carentes, com as comunidades eclesiais de base, estavam sendo distanciados das suas paróquias, afastados das suas paróquias. E esse padre foi lá protestar e já viajou o mundo inteiro protestando contra esse tipo de atitude. Então você tem razão. Eles se importam com alguns... Agora, sabe por quê? Que o corpo, ele foi demonizado a partir dos primeiros filósofos. Se você prestar bem atenção, e eles não somente eram contra o corpo, se você prestar atenção, tem a história, tem um filme chamado Em Nome do Pai, que é a história verídica de Heloísa e Abelardo, que o professor de filosofia, quando ele dizia eu vou ser professor, para ele ser um filósofo puro, ele teria que abraçar o celibato, porque eles achavam que a mulher era um bicho tão degradante que o filósofo puro não poderia ter uma esposa, porque essa mulher iria, de certa maneira, ou distraí-lo, e porque ela era considerada uma coisa impura. Aliás, eles discutiram por muitos anos se a mulher tinha alma naquela época. Então, os primeiros filósofos, você lê Platão, Sócrates, Aristóteles, Rousseau, Nietzsche, todos eles têm frases absurdas sobre a mulher. Eles eram totalmente anti-mulher e anti-sexo. Então, anti-relação sexual, principalmente heterossexual. E como o corpo é algo tão mal, como que eles se importam com isso mais do que com as riquezas, porque o corpo para eles é algo abominável. Então você precisa colocar o corpo debaixo da sua força, do seu autocontrole. Na era vitoriana, no século XIX, a repressão se instalou. E aí, o que foi que aconteceu? Eu estava assistindo aquele seriado Roma, que aliás é muito forte, não dá para assistir à noite, que aí você não consegue dormir, que é muito sangue, mas é muito interessante, que mostra a história de Júlio César, de Marco Antônio, Cleópatra, muito interessante, mas forte, muito forte. Mas é interessante você observar os rituais, e você observar como que eles pediam aos deuses e faziam um ritual de sangue. E você observar como, por exemplo, quando ia ter a passeata para Júlio César, aí eles diziam: prostitutas, atores e ladrões não podem participar do ritual lá, X. Então, prostitutas, ladrões e atores. E quando veio e foi instalada a época vitoriana, realmente não podia. Os teatros foram fechados porque eles achavam que as peças teatrais eram atos mundanos. E hoje, se você for comparar com os dias de hoje, tipo, muitas igrejas, muitas denominações protestantes, inclusive proíbem os seus membros de irem ao cinema, de irem a teatro, de irem a shows musicais. Muitas pessoas só podem ouvir música se forem evangélicas, e eles fazem uma distinção entre o sagrado e o profano. Então, é uma maneira também de poder legislar sobre os seus gostos, sobre os seus interesses. Como a pessoa quer ir para o céu e acha que se ela fizer esse tipo de coisa ela não ganha a eternidade, então a igreja restringe, reprime e forma pessoas, inclusive às vezes com uma saúde mental não muito boa. O sexo não mudou também. Tem o conhecimento que antigamente as relações eram feitas sem olhar para o rosto, era feito de gosto inato, eu não sei o que ele escreveu, era algo para a reprodução somente. Depois mudou, sendo feito sexo somente pela frente, olhando nos olhos. Era feito de gosto? Não entendi. Que o sexo era feito sem olhar para o rosto. Eu não tenho conhecimento sobre isso, que se fazia sexo sem olhar para o rosto. Inclusive se você vê em filmes de época, em livros também,
você vê que não, o sexo não era feito sem olhar para o rosto, olhava sim, mas o sexo naquela época, na antiguidade, não era feita só antes de Cristo, por exemplo. Se você vê esse seriado, se você lê sobre César, né? Claro, em Roma e na Grécia, 5.000 anos antes de Cristo, até 5.000 anos antes de Cristo, a sexualidade era vista como uma coisa totalmente natural, era feita nas praças. Os homens, na Grécia, por exemplo, ou em Roma, eles brincavam entre eles, os homens, e depois cada qual ia para casa com a sua mulher. Era algo natural, não existia esse negócio. Homossexualidade é pecado. Ele é homossexual. Não, eles brincavam entre si, depois iam para casa com as suas esposas, porque a mulher era só para procriação. Sexo não era para prazer, nem no casamento. Então, eles tinham, por exemplo, tinham reis que ganhavam as filhas dos reis das terras que eles conquistavam, que eles nunca nem chegavam perto delas, porque nem dava conta também. Então, era tipo assim, um brinde, leve minha filha só para a menina não ser morta, não ser estuprada. Então tem muito disso. Somente a partir do século XIX foi que o casamento passou a ser feito por amor e porque um desejava o outro. Embora, por muitos anos ainda, no século XIX, os casamentos eram meros contratos comerciais. Inclusive, na Índia, nos países do Oriente Médio, tem ainda algumas religiões que eu não gostaria de mencionar aqui, eles escolhem os casais para se casarem. E, por exemplo, em algumas igrejas, a Assembleia de Deus, há profecias que dizem, olha, esse é o homem para você. E a menina aceita, porque acha que foi Deus que falou mesmo, o rapaz aceita porque acha que Deus falou, casam só para ser infelizes depois e verem que não tinha nada a ver com Deus, né? Porque Deus também não fica, casa com fulano, mas isso aí já é outro assunto, não quero entrar nele. Para que confessar? Padre é humano como nós, peca também. Como discutir um problema de filho ou casamento com o padre se ele não tem experiência sobre isso na vida? Olha, eu tenho a impressão que hoje em dia, eu não sou católica, eu tenho a impressão que hoje em dia não se confessa mais, eu tenho quase certeza. Confessa? Bom, acho que aqui estão me dizendo que confessa, eu não sei que eu não vou em igreja católica, então, mas eu acho que a confissão não é obrigatória. Na época que eu parei de ser católica, eu acho que não era obrigatório, você confessava se quisesse. Parece que existe um momento de confissão pública, de contrição, minha culpa, não sei. Agora, você diz, como discutir um problema de filho ou casamento com o padre se ele não tem experiência sobre isso na sua vida? Bom, na verdade, ele pode não ter experiência no sentido de estar vivendo isso, mas ele pode ter experiência de leituras, porque às vezes, sabe o que é que acontece? Por exemplo, se você for para uma terapeuta que não é casada, mas ela é terapeuta de casal, ela estudou sobre isso, ela viu exemplos, então ela é apta sim para te ajudar, entendeu? E a pessoa lê sobre isso. Eu acho os padres, não estou aqui defendendo religião nenhuma, mas os padres, eu fico impressionada com a formação desses homens. Eles estudam 7, 8, eu sei que os luteranos estudam 8 anos. Estudam filosofia, sociologia, antropologia, teologia, estuda, para poder ser ordenado. Eu não sei se o luterano é padre ou é pastor, acho que é pastor. E o católico também, acho que são 14 anos de seminário, então ele estuda sobre tudo isso, então ele tem uma vivência de vida, de estudos, de conhecimentos científicos, e pode lhe ajudar sim. Eu não sei como é que funciona isso lá, mas o problema da pessoa não ser casada não importa dizer que ela não sabe como lidar, porque a pessoa de fora, às vezes o casal está tão envolvido no seu problema que eles não conseguem conversar entre si, mas a pessoa de fora é como se ela fosse uma mediadora, ela ouve os dois e ela consegue decifrar o que está acontecendo. E aí ela traz para o casal, olha, pode ser que seja isso, o que você acha? E aí isso pode ajudar, entendeu? Não necessariamente a pessoa precisa ser casada para te ouvir e às vezes ver, epa, ela tá indo longe demais, ou opa, ele tá indo, entendeu? Isso aí não importa, não é o problema. Tem uma teoria, a Thalita falou, que a crescente de mulheres gays de uns tempos para cá vem dos fatos de mulheres saber como tocar e onde tocar, e uma mulher entende outra mulher. Seria a mesma coisa com homens? Olha, a gente pode conversar sobre isso outro dia, mas talvez um dos fatores é esse. Às vezes as mulheres desiludidas no casamento e o homem realmente não sabe, embora eu acho difícil.